Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu acho que é super importante, né, o Fórum do Amanhã, essas iniciativas. E o Sebrae está aqui hoje para falar um pouquinho sobre startups. Nós começamos um movimento em Minas Gerais há 3 anos e temos estimulado o crescimento de comunidades de startup em todo o Estado. É super importante a gente levar a cultura empreendedora, levar esse movimento da cultura startup para todo o Estado. E a nossa intenção aqui hoje é exatamente essa, contar um pouquinho sobre essa experiência do Sebrae. Como é que é desenvolver essa comunidade no interior? Nós temos aqui o Fabiano, que vai falar um pouquinho sobre o Triângulo Mineiro, Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas, cidades super importantes. Como é que o Sebrae, junto com todo o movimento de tecnologia que já existe no Triângulo, levou essa cultura startup, todo o movimento que está acontecendo lá hoje. A mesma coisa no norte de Minas, o Valmar está aqui para falar um pouquinho também sobre Montes Claros e região. Como é que também você movimenta essa cultura startup, esse movimento todo também no norte? A gente fez exatamente esse painel trazendo uma experiência do norte e uma do sul, né, do Triângulo Mineiro do Sul, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse movimento. E a Carla Batista, que é a gestora de todo esse movimento de startup no Sebrae Minas, que vai falar um pouquinho também sobre como é que o Sebrae encara esse desafio de criar essas comunidades. Então, é um bate-papo, eles vão fazer uma pequena apresentação, em seguida nós teremos um debate, e depois eu abro para perguntas. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, é só encaminhar para a gente a pergunta, que nós vamos ter um momento também de interação. Eu queria convidar, então, a Carla para começar, falando um pouquinho, então, sobre esse movimento do Sebrae em todo o Estado. Carla, fica à vontade. Obrigada. Controla meu tempo aí, viu, Anísio? Bom dia, gente. É um prazer estar aqui num ambiente desse, discutindo o que nós acreditamos ser a solução para o desenvolvimento econômico desse país, que é o empreendedorismo. O startup é uma forma de empreender, é o início do empreendimento. O próprio nome fala, né? É a busca por um modelo de negócios que pode ser repetido e escalado no início. E o Sebrae, ao longo da sua história, nos nossos 40 anos, tem sido parceiro na gestão dos negócios. Nos últimos anos, ele percebeu que, ao trabalhar o processo de criação, até da ideia de negócio, a gente ajudaria que as micro e pequenas empresas nascessem de forma mais sustentável, mais competitiva. Então, esse é o primeiro passo, é uma remodelagem também no atendimento e na perspectiva do Sebrae, que o empreendedorismo ele é a via para desenvolver economicamente as nossas cidades, os nossos estados e, consequentemente, o nosso país. O grande diferencial que a gente precisa trabalhar e a importância de ambientes como esses é mostrar para todos, para os nossos familiares, para os nossos filhos, para a nossa comunidade, a questão o que a gente tem chamado de empreendabilidade, né? Todo o nosso sistema educacional e todo, às vezes, o mindset familiar prefere que um filho ou uma criança estude para uma questão de fazer um concurso público, ser um juiz, ou ter o trabalho numa grande empresa. E a gente sabe que isso não vai caber para todo mundo. O empreendedorismo, sim, a gestão de uma pequena empresa, a criação de oportunidades de negócio é uma saída de carreira muito importante para os nossos jovens, para a gente poder fazer desenvolvimento. Esse é o primeiro recado. Empreendedorismo é uma opção saudável e viável. Países desenvolvidos passaram por essa revolução, por essa ressignificação. Então, para os jovens que estão aqui, ou para as pessoas que precisam mudar a sua estratégia de crescimento pessoal, lembrar que empreendedorismo é uma opção saudável e eu aposto que é a melhor opção. Isso é extremamente importante. Por isso que o Sebrae começou a trabalhar com startups. O que são essas startups, né? Às vezes, a gente acha que a startup precisa trazer um desenvolvimento extremamente disruptivo e inovador. Qualquer pessoa ou qualquer grupo de pessoas que está buscando um modelo de negócio que pode ser escalável, que pode fazer diferente o que já acontece, é uma startup. Startup, eu brinco que é uma fase de desenvolvimento, de maturidade de um negócio. Então, todos nós temos potenciais para ser startupeiros. É só a gente aprender a aplicar as nossas características de comportamento empreendedor. Isso é o que a gente tem trabalhado, desenvolvido ferramentas e disponibilizado para os nossos clientes para que eles possam praticar toda essa habilidade empreendedora que, às vezes, está dentro dele e que ele não teve condições de fazer.
A vantagem da cultura startup é que ela é uma cultura mais flexível e que te permite errar de forma mais rápida, porque o conceito principal agarrado a isso é a questão de uma empresa com custo baixo feita através de cooperação, porque ninguém vai ter a solução para os problemas complexos do mundo. Esse aparelhinho que a gente carrega no bolso aí, o celular, ele envolve uma gama de conhecimentos enormes de um engenheiro eletrônico, de um engenheiro de software, de um engenheiro de comunicação, de uma pessoa de design. Então, a cultura startup, ela traz isso. Ela traz essa competência de fazer junto com vários setores e criar um produto ou um serviço mais conveniente para o cliente e para o usuário. E por que ela faz isso? Porque ela não faz isso sozinha, ela faz isso junto com o cliente. Nós, culturalmente, por questões até antropológicas, por um mercado mais fechado, a gente sempre desenvolveu as nossas soluções muito dentro de casa, para depois procurar o cliente. A cultura startup nos ensina que a gente desenvolve junto com o cliente, porque ele sabe o que ele quer também, né? Então, a importância da gente rever esses novos modelos e criar novos negócios que possam melhorar o dia a dia das nossas cidades. Deixa eu pegar ali a caneta para eu seguir meu roteiro, já que a gente está em casa. Bom, feita essa contextualização, como é que o SEBRAE está encarando esse desafio de formar esses novos empreendedores? Bom, basicamente, a nossa intervenção pressupõe as fases de maturidade que aquele empreendedor está. Eu sou um curioso, eu quero abrir um negócio. Então, a gente tem uma fase que a gente chama de T0, que é a fase de curiosidade, onde o SEBRAE ele desenvolve uma série de projetos e produtos para você experimentar, cheirar, visualizar qual que é o tipo de oportunidade que você tem mais aderência para desenvolver o seu negócio. Porque o que acontece? O empreendedorismo ele tem muito daquilo do que eu gosto de fazer, da paixão. Então, essa fase é para que você possa praticar, antes de abrir seu CNPJ, antes de fazer um investimento, as suas possíveis aptidões e testar o modelo de seu negócio. Aí você vai analisar o seguinte: eu tenho uma tendência para design, para desenvolvimento, vamos dizer assim, por exemplo. Nós vamos colocar vocês em contato com modelos de negócios que possam exercer esse tipo de aptidão. Uma vez você validando isso com você mesmo, porque até então aqui é um comportamento empreendedor individual, a gente passa por uma fase chamada de ideação, aonde você vai trabalhar já nessa ideia. Ou seja, você vai engrossar e verificar se essa ideia é uma ideia viável. O que quer dizer isso? Eu vou validar essa ideia com o mercado, eu vou analisar se existe possibilidades de fazer junto com parceiros, com concorrência, e para isso tem uma série de instrumentos para ajudar. A ideia sendo viável, o que eu vou fazer? Eu tenho que começar a operar. Aqui eu começo a virar empresa, aqui eu viro uma startup. Com um CNPJ, vou trabalhar a questão dos meus sócios, eu vou trabalhar a questão dos recursos financeiros, do custo, e aí a gente entra para a fase de tração, que já é realmente quando a empresa vira empresa, e se for um negócio que foi modulado de forma bem-sucedida, a gente começa a chamar vocês da escalabilidade de estrelas ou de unicórnios, que são os negócios raros. Mas a gente percebe no nosso dia a dia algumas questões muito interessantes. A maioria das pessoas nos procuram nessa seguinte fase aqui, ó. Vamos voltar para a apresentação. Ó, 60% já estava acostumado a procurar o SEBRAE na operação. Ou seja, na hora que já houve um investimento e que a pessoa já estava com o negócio. Então, o grande desafio e o recado que a gente quer trazer hoje aqui é que somos seus parceiros desde a ideia. Nos procure desde o momento de curiosidade, porque nós estamos criando nos nossos ecossistemas, nos nossos territórios, um pool de serviços para ajudar aquele empreendedor. Empreender não é mais uma tarefa solitária e que precisa de ser feita sozinha. Então, o SEBRAE está criando nos ambientes do seu estado, nas comunidades que começaram, que buscaram, todo um serviço local de apoio ao empreendedor,
para que ele possa passar por essa fase de curiosidade, de ideação, de operação e tração, de uma forma junta, e não só com o SEBRAE, junta com outros empreendedores, porque o SEBRAE também não tem a resposta para todos os problemas. A gente está criando uma forma nova de trabalhar em conjunto com o empresário para que ele possa buscar suas próprias soluções. Essa tem sido a grande diferença. Nós, com esse programa de 2 anos, começamos a estimular startups nos seguintes mapas do Estado. Quero mostrar para vocês que eu não vou entrar na demanda de todos os produtos que o SEBRAE tem. Olha para vocês verem, em 3 anos, nós já estamos manchando positivamente, vamos dizer assim, o Estado com comunidades de 20, 30, 50, 100, 300 empreendedores que estão tendo acesso a essas trilhas e estão discutindo a melhor forma de desenvolver um empreendedorismo inovador. E, com isso, essas pessoas, vocês vão ver nos exemplos do Valmário e do Fabiano, estão mudando a cara do território, mudando a forma de fazer negócio. Então, a minha fala é muito no sentido de que somos um parceiro, já éramos um parceiro da micro e pequena empresa. O SEBRAE hoje se coloca como um parceiro de qualquer brasileiro que queira ter curiosidade ou que queira enveredar para a linha de empreendedorismo, porque essa é a salvação, é a força motora de criação de riqueza do nosso país. Os meninos que estão na parte mais prática vão contar exemplos muito ricos de pessoas que começaram do nada e, através desse tipo de atendimento, ressignificaram a sua vida pessoal, ressignificaram a forma de gerar emprego e renda e, mais importante ainda, aprenderam uma questão muito importante da cultura da startup, que é o give the back to community, que é devolver para a sociedade. Eu não preciso estar muito bem para devolver. Todos nós temos talentos para construir e interferir no nosso território, no nosso amanhã. A gente está discutindo sobre o Fórum do Amanhã, né? O amanhã está nas mãos das pessoas que estão aqui nesse momento agora. Tiradentes, ela tem a potencialidade que a capacidade empreendedora daqui quer ter e trabalhar para ter. Então, esse é um recado carinhoso que o SEBRAE quer deixar aqui. Somos parceiros no desenvolvimento dos pequenos negócios, somos parceiros dos brasileiros que querem empreender e, consequentemente, somos parceiros das regiões de Minas Gerais. Contem conosco. E mais dúvidas sobre como acessar, a gente vai estar aqui depois do painel para poder atendê-los com muito carinho. Obrigado, Carla. É importante que a Carla foi, né, assim, ela viu o tempo, eu tinha negociado com eles um tempo, ela cumpriu o tempo certinho. Obrigado, Carla. Bem, né, como a Carla disse, a gente tem desenvolvido isso em todo o Estado. E é muito interessante porque nós vemos claramente como é que você vê a maturidade do ecossistema, ou seja, nós temos ecossistemas de inovação, que é além de startups, ou seja, como é que a gente consegue chegar na zona da mata e mapear esse ecossistema de inovação, né, assim como a gente faz em outras regiões. E é muito interessante porque a gente vê que se em Belo Horizonte hoje nós temos um ecossistema maduro, né, e aí se a gente for trazer especificamente para a startup, nós temos hoje o CID, que é um programa do governo do Estado, que é único no Brasil, né? Assim que a gente viaja para qualquer parte do país, as pessoas perguntam como que o governo de Minas conseguiu fazer um programa específico para startup. Somente Minas Gerais tem. Nós temos o São Pedro Valley, que é reconhecido nacionalmente e internacionalmente, né? As pessoas hoje reconhecem o São Pedro Valley, que nada mais é do que um grupo de 50 empresas que se reuniram em torno do bairro São Pedro, que um dia, num café, alguém brincou e disse, olha, se existe, né, o Vale do Silício, a gente pode criar o São Pedro Valley em Belo Horizonte. E são empresas que faturam já milhões de reais. A Simpla talvez seja uma das mais conhecidas, as pessoas, né, que mexem com eventos hoje conhecem a plataforma da Simpla. E aí, a gente conversando dentro do SEBRAE como uma estratégia, né, com a Carla, a gente definiu, né, o seguinte, precisamos levar isso para o interior, ou seja, as pessoas, isso que a Carla acabou de falar, a cultura de startup não pode ficar presa só a Belo Horizonte. E aí nós começamos esse trabalho há mais ou menos, né, em torno de 3 anos, e os resultados são excepcionais. Eu acho que esse é o ponto mais importante, assim, como é que a gente, em tão pouco tempo, consegue levar a oportunidade para os jovens empreendedores, ou seja, as pessoas hoje estão ávidas em empreender, mas muitas vezes não sabem como fazer. Então, acho que esse é um dos papéis fundamentais que o SEBRAE tem, de levar a oportunidade, de levar essas 4 fases que foram faladas agora, né,
Ou seja, desde a curiosidade, eu não tenho ainda muita ideia, então você vai ter a oportunidade de trabalhar a sua ideia, fazer a ideação, a operação, a atração, né? Então, assim, a gente tem feito isso, e aqui também, né, temos um trabalho muito bem feito, né, essa regional. Então, assim, caso, né, para algum empreendedor queira depois saber um pouquinho mais como é que está sendo feito o trabalho aqui também, é só vir até a gente que a gente conversa, né, porque temos a equipe do Sebrae aqui também presente. Vamos falar um pouquinho do norte, né, o norte de Minas, né, para uma região com potencial incrível, né, a gente sempre que fala do norte de Minas, a gente fala de uma região de oportunidades, né, ali tem, eu sempre que vou ao norte de Minas, eu me surpreendo, sempre crescendo, né, estive lá essa semana, é sempre um prazer ir a Montes Claros e outras cidades. Fala um pouquinho como é que foi essa experiência do norte de Minas, esse trabalho com os empreendedores, né, e como é que você vê esse trabalho nosso lá hoje. Vocês, bom dia, quase que não saiu aqui. Eu e o Fabiano, nós somos porta-vozes, né, Fabiano, dos nossos clientes, que são empreendedores, então seria mais legítimo se os empreendedores estivessem aqui, empreendedor falando para empreendedor. Então, nosso papel aqui é contar causo, né, contar a história disso que o Anísio colocou aí. Vocês são todos empreendedores? Quem que é empreendedor aí na plateia, que tem um negócio, são estudantes? Porque o perfil tem algum empreendedor? Candidatos a empreendedores? Muito bem. O que a gente vai contar é um pouquinho do que esse pessoal tem transformado no território deles e como essa comunhão de gente que quer fazer empreendedores com as ferramentas, com a estratégia que a Carla acabou de colocar, o Sebrae vem oferecendo há 2 anos. E em Montes Claros, no norte de Minas, né, a gente tem esse estigma que o norte, né, tem ali uma vizinhança com o nordeste, uma região mais árida em todos os aspectos, tem alguns desafios, e quando a gente olha alguns mapas, realmente a gente não vê muitas iniciativas no norte de Minas, no campo da inovação e da tecnologia, e o desafio nosso é justamente mudar esse mapa, esse cenário, e isso é feito por meio de pessoas e instituições engajadas, alinhadas, olhando para o mesmo horizonte. E no final de 2014, início de 2015, essa discussão que já vinha acontecendo mais ampla e maior em Belo Horizonte, ela começa a se desdobrar para o interior. Claro que alguns interiores, como Uberlândia, já tem um repertório, 1 quilômetro rodado, né, um histórico maior. Mas no norte de Minas, especificamente, a gente começou a discutir dentro dos muros do Sebrae, dentro das mesas de negociação do Sebrae, startup. O que é startup? Como que nós vamos trabalhar startup, inovação, tecnologia? Aqui em Montes Claros, nos municípios, né, circunvizinhos de Montes Claros, tem empreendedores digitais que topam conversar sobre isso? Que tipo de intervenção o Sebrae vai fazer nessas empresas? São empresas? São formais? São informais? Então, em 2015, nós começamos um programa Identidade Startup, que a partir dele a gente começou realmente a colocar formato, né, na nossa maneira de interagir, mas, sobretudo, a comunhão de ideias, de articulação e de propostas com os empreendedores digitais. Pode colocar a apresentação, por favor? Essa é a segunda, que a gente vou trazendo, narrando alguns fatos, isso, e colocando fatos e fotos, né? Porque deixa a imagem aí para vocês também. Vamos lá. O mais interessante é que em Montes Claros, nós do Sebrae realmente não sabíamos como encontrar esses empreendedores, onde que eles estão. Vamos até as faculdades, como que nós vamos chegar até essas pessoas? Existe algum grupo formado, existe alguma associação? Realmente, nós não tínhamos pista. Então, o que nós fizemos? Acionamos, né, a rede de contato do Sebrae Minas, né, de Belo Horizonte, e eles identificaram um empreendedor, é um prestador de serviço do Sebrae também, o Yuri, né? O Yuri Gitai, ele falou assim, olha, tem empreendedor sim em todos os lugares, tem gente em Montes Claros que fala de startup, tem gente fazendo coisa bacana lá. Quer o contato? Quer se conectar? Eu falei, claro, agora, me passa o contato, já fiz o contato, passei, não, vamos marcar um hangout. Eu falei, hangout, vamos lá, vamos fazer um hangout, não é? Fiz o meu primeiro hangout com um empreendedor
chamado Herbert, ele falou, olha, é bacana o Sebrae estar entrando em contato conosco, mas o que o Sebrae quer falar de startup? O que o Sebrae quer atender startup? É a praia do Sebrae? Eu falei, vamos conversar. Vamos tomar um café, que lá a gente vai descobrir que negócio é esse. Então, a partir desse momento, que eu estabeleci esse primeiro contato, na mesma semana ele já me convidou para tomar um café na Unimontes, que é uma das principais universidades lá de Montes Claros, onde naquela semana haveria um encontro de negócios com empreendedores do curso de Sistema de Informação, Engenharia, Administração, e lá vai o Valmar do Sebrae conhecer aquelas pessoas, bater um papo com aquelas pessoas, conhecer, e a partir dali a gente já agendou uma conversa mais elaborada, onde, por meio das estratégias, e por meio do arcabouço de soluções do Sebrae, do programa Identidade Startup, nós conseguimos essa aliança inicial. Olha, o Sebrae, instituição de fomento, de micro e pequena empresa, nós temos esse arcabouço de soluções aqui para vocês. Topam conversar? Vamos estabelecer aqui um calendário, e numa reunião no dia 29 de maio de 2015, junto com 15 empreendedores, nós elencamos uma série de atividades, que ia desde visitas técnicas em Belo Horizonte para conhecer o ambiente de inovação, participação de uma conferência anual, chama Case, uma conferência bem conhecida, onde a comunidade de startupeiros participa com muita propriedade, e muita interação. Muitos encontros são os meetups, porque eles entendiam que são esses encontros que potencializariam a comunidade. Volta, por favor, a apresentação. Isso. Então, essa agenda que foi estabelecida entre o Sebrae com a comunidade, possibilitou que eles conhecessem diversos empreendimentos da comunidade São Pedro Vale, que é uma inspiração, Carla Nísio, serve como uma referência para o estado de Minas Gerais, atividades promovidas pelo próprio Sebrae, como o Sebrae Exchange, onde outros empreendedores, outras iniciativas estavam sendo ali. Então, qual que foi o grande ganho a partir dessa agenda que nós conseguimos formatar? Interação. Então, é uma das primeiras, das principais palavras, primeira mensagem que eu quero deixar para vocês. Interação, como um dos grandes valores para esse grupo. E fechamos o ano de 2015 participando dessa agenda intensa, mas a gente precisava avaliar para onde que a gente ia, o que vai vir daqui para frente. Ótimo, conhecemos outros ecossistemas, outras comunidades empreendedoras, a gente já sabe um pouco da capacidade do Sebrae, a gente sabe que o Sebrae também não tem todas as ferramentas, todas as soluções, então a gente entende que a gente também precisa ser protagonista nessa história, a gente precisa também fazer a nossa parte. Então vamos nos encontrar com mais frequências, vamos fazer meetups, vamos tomar chopp, vamos tomar café, mas sempre com o propósito de compartilhar, de trocar experiências, de falar o que o outro está fazendo, de indicar um possível fornecedor, um programador, um desenvolvedor, aquele que está ali, que quebra a cadeia de valores de determinados negócios. Lembrando que naquele pool ali de empreendimentos existem empreendimentos formalizados, empreendimentos não formalizados. Entra o papel também com a missão aí de trazer esses negócios para a formalização, ter uma identidade empresarial. Isso aí foram iniciativas deles, o Meetup mesmo. Eles entendem que todo primeiro sábado do mês está estabelecido, eles têm que se encontrar para trocar informações de temas variados, ou de se participaram de alguma atividade, de algum evento, vamos trocar informação. O negócio transbordou, foi para a cidade de Pirapora. Já que Montes Claros faz todo primeiro sábado, a gente faz todo segundo. Então, a gente também quer compartilhar aqui, sejam com 4, 5, 6 pessoas. Então, não é tamanho, não é quantidade, é a qualidade de quem está ali disposto a conversar, tomar café junto e trocar informação. A turma ficou tão assim, o que tem de experiências interessantes? Vamos lá no Fabiano e Uberlândia ver como é que é esse negócio Startup Weekend? Isso eu chamo de iniciativa, proatividade, de pegar um carro, sair do norte de Minas, ficar um final de semana lá, aprender, trocar, experienciar diversas coisas, ficar no primeiro lugar da startup vencedora lá junto com a turma de Uberlândia, ao ponto de se inspirarem e voltar para Montes Claros, já com data, com tudo, para fazer o Startup Weekend de Montes Claros, que aconteceu agora em outubro, e foi um sucesso. Ou seja, a comunidade se movimentando, os empreendedores com iniciativa, com posicionamento e com engajamento.
Agora, tem uma ação muito legal que eu quero compartilhar com vocês, que a gente entende que é a espinha dorsal dos encontros, da conversa e da interação, que são os nossos IT Lunches, hoje a gente chama de networking, almoço de networking. Toda sexta-feira essa turma se encontra, a gente almoça junto, toda sexta. Seja um almoço com 5, 6 pessoas, ou até com 30, 40 pessoas. Todos são bem-vindos. Alguém de Tiradentes, São João del Rei, estiver passando por Montes Claros, entre em contato com o Sebrae. Almoce com a gente na sexta-feira, já vai conhecer, vai fazer um pitch lá de 30 segundos, se mostrar, se apresentar, qual é o seu negócio, trocar informações com a comunidade e será convidado para todos os outros meetups. Iniciativa deles, protagonismo dos empreendedores. O Sebrae é só mais um convidado, só mais um participante. Já tivemos diversos convidados, pessoas interessantes, muitos curiosos também, que passaram lá 1 ou 2 vezes para ver que negócio é esse, não é? Faz parte, né, Carla? Enfim, por onde andamos, o que fizemos esse ano de 2016? Então, desde participação de feiras de negócios, tivemos no Case, agora recentemente, Exchange, na Affinity, desculpa, a Affinity não entrou ali, participamos essa semana no encontro, na audiência na Assembleia, né, Legislativa do Estado de Minas Gerais, transcendeu, transbordou e ganhou realmente identidade essa comunidade de empreendedores chamada Minasap. E o desafio para 2017 é justamente isso que a Anísio e Carla colocaram muito bem. Consolidar esse ecossistema de inovação, onde a comunidade Minasap é um agente, é um dos componentes desse ecossistema. Eles já se percebem como tal. Tivemos experiência fantástica na semana passada, conduzidos pela Carla, que foi justamente apresentar uma metodologia, uma proposta de trabalho para esse ecossistema. Eles deram o tom, né, da atividade, certamente estarão, né, comandando, estarão à frente de todos os trabalhos que envolvem o ecossistema. E eu queria deixar para vocês 2 palavras. Eu coloquei primeiro a interação, e eu quero colocar 2 palavras para vocês guardarem, para vocês que são os principais ativos dessa comunidade, desse movimento de jovens empreendedores, que eles conversam muito sobre isso, e isso fica muito claro nas suas atitudes, que é a colaboração e o compartilhamento. Eu acho que hoje essa palavra é universal, né? Está em todos os movimentos. Não dá para ficar fechado numa caixa, num gueto, numa sala, num departamento de faculdade, num grupinho, né, que não consegue avançar muito. Então, tem que colaborar e tem que compartilhar muito. E é um trabalho que não para. Ele, né, ainda tem muita coisa aí pela frente. Obrigado. Obrigado, Valmar. É muito interessante isso, porque assim, o mundo hoje é uma grande rede, né? Então, assim, quando a gente fala de startup, quando a gente fala desse movimento de inovação, as pessoas hoje precisam estar juntas, né? Então, a gente tem estimulado bastante nesses movimentos as redes, né? Existe um conceito do Open Innovation, né, que foi criado em 2004, que é exatamente para que, né, o mundo hoje é totalmente aberto, as pessoas hoje estão juntas. Então, como é que uma grande empresa não precisa mais ter só, né, para o seu departamento de inovação fechado? Ela pode ter parceria hoje com qualquer universidade do mundo. Então, e esse conceito de comunidade, esse conceito de startup, a gente tem procurado levar junto ao Sebrae. Eu só queria lembrar, né, a Affinity, que o Valmar citou, nós tivemos agora de 9 a 13 de novembro em Belo Horizonte, um evento com 30 mil pessoas presentes, né, o governo do Estado à frente, e nós tivemos a Campus Party, né, a Campus Party até então só tinha em São Paulo, que são 8 mil campuseiros, que se reúnem em janeiro. A segunda que nós tínhamos até então no Brasil, Recife, e Belo Horizonte foi a terceira capital, e com 2 mil campuseiros, já é o segundo maior movimento do Brasil. E nós já somos realmente o segundo maior do Brasil. Então, Minas Gerais tem um movimento muito forte de startup, e o mais importante, não é só para aplicativos, né? Porque a gente fala muito de startup, as pessoas que falam de startup falam, mas isso é só aplicativo, só né, para a parte... o pessoal está... então, assim, a gente tem também, né, para o movimento Maker em Minas Gerais. O que é o movimento Maker? Você tem hoje laboratórios abertos que estão sendo espalhados por todo o Estado, onde as pessoas podem levar o seu protótipo e desenvolver a sua própria tecnologia, a sua própria inovação. Então, nós temos muita consistência técnica no Estado que permite com que Minas Gerais tenha esse diferencial em relação a outros estados. Então, esse movimento de startup é super importante. Existe muito ego também, né? Quando você fala hoje de startup, tem muito ego, mas a gente tem procurado uma consistência maior nesse nosso trabalho.
Não basta levar a cultura de startup, nós temos que desenvolver essas comunidades, levar ferramentas ágeis, modernas, para que esses empreendedores se tornem depois empresários, e com isso a gente possa aumentar, como se diz, esse movimento em Minas, né? A gente tem outras oportunidades que surgem, e isso é super importante. Passando do norte para o Triângulo Mineiro, né, Fabiano? O Fabiano tem lá, talvez, um ecossistema um pouco mais maduro, né? Uberlândia hoje é uma cidade muito desenvolvida, e nós já tínhamos um trabalho muito forte de inovação e tecnologia em Uberlândia, mas o Sebrae, então, começa a interagir com os startupeiros que estavam lá, e aí seria importante que você contasse um pouquinho, Fabiano, como é que é essa experiência do Sebrae com esse ecossistema mais maduro. Bom dia. Bom dia a todos. A história nossa começou talvez um pouco antes, quando a gente começou a trabalhar com o setor de inovação, principalmente com empresas de software. Isso há quase que uma década atrás, ou até mais. E aí, de lá para cá, esse movimento de novos empreendedores digitais e startups, ele foi fortalecendo no mundo. Isso aí já existia muitos anos atrás, né? Até pelo termo startup, que são novas empresas, enfim, subindo. E aí começou um movimento um pouco diferente. Empreendedores me procuraram, alguns deles interessante porque eles já tinham sido colaboradores de outras empresas de software e resolveram empreender, assim como qualquer um de vocês tem essa oportunidade. Então, assim, isso que já foi falado aqui, o empreendedorismo, ele realmente tem o potencial de mudar não só a realidade de cada um de vocês, mas a economia do nosso país. Então, assim, isso é muito importante. E uma turma desses me procuraram para fazer um meetup. Na época, eu já tinha ouvido falar o nome, mas o que será um meetup, né? 2012, sei lá, 4 anos atrás. Então, vamos, e eu coloquei ficha neles e vamos fazer. Mas a gente não sabe o que é. Para quem não conhece, meetup é uma reunião, como se fosse um encontro, como se fosse uma palestra, só que de um jeito mais informal, num bar, onde as pessoas estão livres. Se quiser tomar cerveja, toma cada um por sua conta, e ali para trocar informação, para fazer conexões, networking, enfim, para trocar realmente experiência, para aprimorar ali o seu negócio, trazer ideias novas, talvez formar parcerias, enfim, e até conseguir contato com investidores para futuros e possíveis negócios. E ali a gente começou um movimento, a gente não sabia que ia virar esse primeiro encontro, achando que ia 20, 30 pessoas, de repente iam 90 pessoas que foram no evento à noite, num bar, uma coisa bem legal, e isso deu um estímulo para a turma que foi, assim, sensacional. E a gente, de lá para cá, começou a desenvolver várias iniciativas. A primeira delas, fazer o cadastro daqueles caras que foram ali, para a gente manter um relacionamento com eles. Isso não só o Sebrae, mas a turma mesmo desses empreendedores. Porque o papel nosso ali nunca foi de o Sebrae se apropriar daquele movimento, mas cada vez mais fortalecer, porque o Sebrae não é eterno, nem de vida nesses negócios, porque a gente tem também outros segmentos que a gente tem que apoiar, né? Então, o que a gente sempre buscou foi incentivar, estimular e fortalecer para que eles pudessem caminhar cada vez mais sozinhos. E esse grupo foi crescendo, foi formando uma comunidade também, e dali começaram a surgir alguns negócios, né, interessantes, importantes, e que começaram a virar referência. E aí, de repente, a gente pensou, por que não a gente trabalhar uma coisa um pouco mais ampla, uma vez que Uberlândia já tinha esse início dessa maturidade, né, nesse ecossistema, que a gente pode chamar, e ecossistema, para quem também não conhece, é o ambiente que tem que estar formado não só por essas empresas, esses empreendedores, startups, mas também universidades que vão promover a formação de mão de obra, que tem laboratórios para pesquisa, desenvolvimento, talvez uma empresa maior para fazer para ser uma âncora, enfim, você tem um mecanismo ali de apoio, né? Principalmente de apoio ali que vai fazer esse negócio tracionar, né? Então, se a gente puder colocar a apresentação, amigo.
para a gente compartilhar aqui com vocês. O que a gente tentou, então, nesse processo, foi ampliar isso a nível Triângulo Mineiro, né? Pegar a experiência que a gente já tinha em Uberlândia e potencializar isso ainda mais nas outras regiões. Então, começamos ali com Patos e Uberaba, que são cidades vizinhas de Uberlândia e que já tinham algum movimento também nesse lado de empreendedorismo digital. A proposta que a gente começou a trabalhar, a gente dividiu em duas frentes, uma para trabalhar com a governança, né, formar uma rede aí dos stakeholders ou dos atores que poderiam contribuir nesse processo e também dos empreendedores, né? Então, inicialmente, não sei se vai dar para ver aí, né, a gente tinha esses atores ou esses ecossistemas, eles já existiam, mas estavam de forma isolada. Então, a proposta nossa era fazer uma conexão para que a gente pudesse ter uma nutrição desse ecossistema, né? Então, o objetivo de tudo isso, era nada mais do que tudo isso, né? Fazer negócio, melhorar o ambiente, melhorar a formação, com foco em sustentabilidade, no crescimento das empresas. Então, alguém sabe o que está escrito aqui? Acho que não, né? Essa apresentação eu fiz ontem à noite, então está escrito conexão em outra fonte lá do Windows. Eu fiz isso à toa, né? Não sei porquê. Então, a conexão, o que a gente começou a tentar fazer? Mapear todos os parceiros, os atores desse ecossistema e conectar todos eles. Então, hoje a gente tem um mapa que seria mais ou menos assim, tá? Aqui a gente tem praticamente das cidades que a gente está trabalhando, faculdades, universidades, centros de pesquisa e instituições, todas as instituições que, de alguma forma, elas trabalham aí com inovação, a gente já tem esse contato para quê? Para que a gente faça uma coisa crescente pensando na região, e não só numa cidade, não só numa empresa, não só com foco em um determinado empreendedor de sucesso, ou seja, tentar retroalimentar cada vez mais e subir isso. E essas foram algumas atividades que a gente fez, tá? Quando a gente falou de que a gente está trabalhando os atores e empreendedores, isso aqui foram algumas missões que a gente fez com esses atores desse ecossistema do Triângulo, tá? Justamente para inspirar, né? Aqui tem algumas viagens que a gente fez, por exemplo, Florianópolis, que é um centro referência para o Brasil de inovação. Então, vamos lá ver o que essa turma está fazendo. E isso aqui foram alguns eventos que a gente fez com os empreendedores também, né? Algumas missões, aí, alguns eventos que a gente realizou, levando esse pessoal, tanto participando desses lugares, quanto trazendo eles para perto da gente. E aí, algumas atividades, tá? Alguns eventos que a gente proporcionou aí, vários eventos nacionais e internacionais, que também ou a gente foi, ou a gente trouxe essa turma para perto da gente. Algumas capacitações que foram desenvolvidas aí ao longo do período, tem algumas aqui desde de inspiração, desde de algumas metodologias, até no processo de pegar o empreendedor só com a ideia e transformar ele num possível negócio de sucesso, né? E não adianta só a gente falar de iniciativas, Uberlândia e o Triângulo já tem um tempo trabalhando nisso, então a gente tem alguns resultados que a gente pode apresentar. Então, o Anísio já falou aqui do CID, que é um programa de aceleração aí, que ele tem empreendedores de todo o mundo que participam, é um processo seletivo ali, a gente teve quase 1.500 startups participantes, a gente tem aí hoje 3 do Triângulo lá, nas 40 que são atendidas hoje. O Inovativa Brasil, que também é um programa de aceleração a nível nacional, que foram 3.000 inscritos, a gente tinha uma meia dúzia de empreendedores de lá. Tinha alguns eventos, tá? E não é só participar do evento, eu vou lá e me inscrever, mas tem alguns eventos que eles fazem um processo de seletivo para quem quiser expor, quem quiser fazer um pitching, quem quiser fazer alguma coisa. Esse aqui é o Collision, que ele aconteceu em Las Vegas, tinha startups nossas presentes. Isso aqui é o TechCrunch, que é um evento também muito grande no Vale do Silício,
Então, tinham startups nossas que participaram, foram selecionadas. O Anísio e a Carla falaram aqui também da Campus. E também, novamente, existe lá dentro dela um processo seletivo para fazer pitching lá. Tinha startups nossas lá. Programas de aceleração a nível nacional. Aqui a gente tem alguns programas diversos, startups nossas lá, a Fundação Lehman, que é do Jorge Paulo Lehman, que é um dos da Forbes aí, que é um dos mais milionários do Brasil, e não por isso, mas pela cultura que ele tem dessa coisa de devolver, né, essa cultura startup de devolver para o ambiente, para a comunidade, para a sociedade, algo mais do que só gerar emprego e renda. Então, assim, o que mais eu posso fazer? Então, o cara criou uma fundação que é focada na educação e tem gente nossa lá, alguns programas aí também de mentoria da Endeavor, de Stanford e Fundação Dom Cabral, algumas empresas que foram investidas aí por grandes fundos de investimento, algumas matérias também que já saíram aí em revistas nacionais. Esse é um jornal britânico e um programa de televisão aí que era uma entrevista da CNBC com uma startup também de Uberlândia. Enfim, essas são algumas coisas que já aconteceram, que a gente está colhendo frutos aí de um longo trabalho, não só nosso, mas principalmente do empenho e do empreendedorismo dessas pessoas que estão à frente desses jovens negócios, né? Então, o desafio nosso para o ano que vem e subsequente é aumentar o triângulo. Então, se a gente falava naquelas cidades, hoje a gente está já fazendo um movimento para embarcar aí as principais cidades que a gente tem nesse mapa aí nosso. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Fabiano. É muito interessante quando a gente fala de startup, né, cultura de startup, e a gente vê muitos eventos, né, muitas ações, mas acho que é importante a gente falar também sobre resultados, né, ou seja, o que o Sebrae, nesses 2 anos, quase 3 anos, né, de trabalho com as startups, nós tivemos efetivamente de resultado. Eu queria perguntar para a Carla, né, que é gestora do Estado como um todo. Carla, sobre resultados, né, por que a gente pode falar que o Sebrae já conseguiu produzir? Bom, quantitativamente, eu brinco que foram vacinados com o vírus da cultura startup, né? Número de pessoas atingidas em eventos, em torno de 10 mil pessoas no estado de Minas Gerais todo, somando todo esse esforço das 16 comunidades que a gente tem. Atendidas 400 empresas, sendo que dessas 80 foram novas empresas criadas, isso é muito importante, ou seja, num período de 2 anos, é uma forma muito rápida de geração de novos negócios, e são novos negócios de impacto, novos negócios de tecnologia, e um faturamento para fazer 86 milhões, mas aí eu vou contar um segredo para vocês. Desses 86 milhões, uma é o que a gente chama de unicórnio, que é uma de 26 milhões da OneCloud, que é o processo normal. Geralmente tem uma que sempre destaca pela questão do nicho, pela questão da tecnologia. Isso quantitativamente. Agora, qualitativamente, enquanto Sebrae fomento do desenvolvimento econômico local dos territórios, eu acredito muito na transformação de mindset e de cultura de desenvolvimento que está havendo nessas comunidades em torno desse grupo de startups. Por quê? Por essa capacidade de fazer junto, de fazer barato, de fazer de uma forma rápida, mas principalmente de fazer de forma compartilhada. Quando a gente vê essa quantidade de eventos e de atividades, pode ficar parecendo assim, mas isso é meio superficial, é meio fácil de fazer. O que se está querendo propor é a geração de confiança, porque sem confiança não existe aquela palavra enigma que você pôs ali, a conexão é justamente por isso, porque ela é o pulo do gato do desenvolvimento de qualquer território. Se o território ele não consegue fazer bem as conexões deles, empresariais, institucionais, governamentais, é a parte mais frágil. E a gente acha que é simples, mas a conexão não se dá se não houver confiança. Então, é por meio desses eventos, desses contatos, que a gente gera a confiança necessária. E tem um caso muito interessante, que, ao colocar um empresário em contato com um professor numa universidade esses dias, numa conversa dessa, o empresário conseguiu economizar, com uma informação, R$350 mil. Pode parecer supérfluo, mas é na conexão que você descobre quem sabe o quê e como você pode movimentar aquilo para o seu território.
Então, assim, tem um mundo a fazer. Qualitativamente, a gente percebe que esse movimento, essa cultura, tem transformado o jeito de fazer negócios. Isso não é mensurável a curto prazo, mas a longo prazo, com certeza, vai impactar o PIB, vai impactar a nova forma de fazer e vai começar a deixar a região extremamente mais atrativa. Porque tem um ditado popular que fala que o rio corre para o mar, né? O Fabiano tem casos de gente que já saiu de outras cidades próximas, de Goiás, para empreender em Uberlândia pela questão do ecossistema. E isso é fundamental. É isso que nós estamos querendo fazer. Nossas regiões de Minas Gerais cada vez mais robustas e mais atrativas para o empreendedor local e para oxigenar o fluxo de imigração de gente que queira empreender, queira gerar renda, porque Minas não são só as Minas. Minas tem muita inovação, tem muita tecnologia e tem muito empreendedorismo. Nós estamos precisando dar essa celeridade e poder botar para fazer, que é o que os nossos empreendedores fazem de melhor. Obrigado, Carla. É muito interessante quando a gente fala sobre esse movimento de Minas, né, e não é só aplicativo. Nós tivemos uma experiência com o setor, vamos dizer assim, que até então a gente tinha muita dúvida se iria dar certo, né? Como que a biotecnologia iria conviver com a startup, ou seja, uma cultura de startup de movimentação, e a biotecnologia que quase sempre ela é feita dentro de laboratórios que demandam 5, 10, 20 anos de pesquisa, né? E aí fizemos uma parceria e foi surpreendente como é que você consegue levar essas ferramentas ágeis que nós estamos comentando aqui para esse mundo. Então, fizemos já essa parceria, foi excepcional o resultado, e isso demonstra aquilo que eu falei antes, que em Minas Gerais tem muita qualidade técnica, nós temos muito conhecimento técnico e científico guardado, e nós precisamos abrir essas redes, esses laboratórios, essas universidades, esse conhecimento que Minas tem, para que a gente possa levar isso para o mercado e fazer efetivamente a ponte entre conhecimento e mercado, né? Vamos lá, falamos aqui sobre confiança e colaboração. Eu acho que essas são duas palavras-chave desse movimento todo que envolve as startups. Conta um pouquinho como é que foi esse desenvolvimento lá no norte de Minas. A confiança veio a partir do momento que as pessoas começaram a se conviver. Então, o exercício da convivência, por meio dos encontros que eu mostrei para vocês, das agendas muito bem construídas por eles, em consonância com o Sebrae, gerou esse ambiente onde a confiança ela foi e é exercida até hoje. Então, não tem nenhuma fórmula mágica, parte de pessoas muito interessadas, dispostas e com um senso de realização muito grande. Então, hoje, quando nós realizamos algum evento, alguma atividade, ou propomos algum projeto, a gente percebe claramente o quanto que aqueles jovens, os jovens empreendedores, eles estão energizados, muito engajados naquilo que eles acreditam, e quando eles acreditam, eles fazem mesmo. Por isso que não tem meia conversa, né? A gente tem que ser muito objetivo e claro no que a gente está propondo, não tem nem lá e nem cá. Então, se eles entenderem essa mensagem do Sebrae e de outras instituições, eles acreditam, olha, podemos ir em frente, faz sentido isso para a gente confia e a gente vai. E a colaboração e o compartilhamento, que eu coloquei também, é uma decorrência, né, das conexões e dessa confiança. O que aconteceu? As universidades, não é, ou a comunidade acadêmica de Montes Claros, professores, pesquisadores, entendeu que havia ali, por meio desse encontro, desse movimento de jovens, uma grande possibilidade da gente fortalecer um ecossistema e, a partir daquilo ali, fincar um marco da inovação e da tecnologia em Montes Claros e região. Então, a partir disso, as universidades começaram a participar dos encontros, começaram a validar o movimento MinasApp e a propor agendas, que é mais interessante que aquilo que o Fabiano e a Carla colocaram, para não ficar somente como o Sebrae, detentor das soluções, detentor, né, de todas as possibilidades de desenvolvimento daqueles negócios. Não, existem iniciativas, existem propostas interessantes dentro das faculdades, podem sim fazer sentido para aqueles negócios. E daí que essa interação ela começou a ganhar uma força maior e tem feito muito sentido para a comunidade, sobretudo esse ano agora de 2016, quando a gente começou a realmente a ver agendas acontecendo e resultados. Talvez é importante a gente voltar e falar um pouco do programa de inovação, incentivo à inovação, né, Anísio? O PI, que você comandou há uns 3 ou 4 anos, que foi um preâmbulo, né? Ali, quando o Sebrae
propôs um estudo, começou um estudo de potencialidades de pesquisas dentro das faculdades. Então, ali a gente entende que foi um arcabouço inicial. Mas isso foi retomado agora, com o movimento startup, e realmente a gente tem percebido que esse caminho realmente não tem volta, né? Tem um engajamento, interação muito forte entre os empreendedores e entre as instituições de ensino, são as IES. Obrigado, Valmar. Bem, estamos quase fechando, né, a nossa parte, aí eu quero abrir logo para perguntas. Caso alguém queira fazer alguma pergunta para os nossos convidados, daqui a pouquinho a gente abre, ok? Fabiano, falamos aqui sobre, né, você quando apresentou um monte de entidades que envolvem o Triângulo Mineiro, né? Então, assim, como fazer com que essas instituições e entidades se juntem, se conectem? Esse é um grande desafio. É um desafio, mas o mais interessante é que a gente tem, por nossa parte, o SEBRAE nessas principais regiões, e a gente tem a figura de um analista lá que ele tem essa articulação que nos ajuda, como um todo, a fazer essa conexão aí com esses atores, essas instituições, que, de fato, elas têm alguma iniciativa, né? Então, a partir do momento que o analista ele tem essa rede de contatos dele, propõe um projeto, como um projeto desse de startup, seja o Like a Boss ou algo semelhante, que aqui também pode acontecer isso, né? E, principalmente, vem de onde essas iniciativas? Do empreendedor, porque se o empreendedor não quiser, não é o SEBRAE que vai colocar isso em prática, não é nenhum outro parceiro, nenhuma outra instituição que vai colocar isso em prática. Eu tenho certeza que a universidade, as faculdades, elas são esse motor, né, que faz essa diferença. Então, tem alguns estudantes aqui, lá fora, participando, enfim. Dali que vem os futuros líderes e empresários de sucesso aí do nosso país, né? Então, e a gente tem um cenário muito mais importante agora, talvez a gente está vivendo um cenário de mudança que a gente não vivia há muitos anos, que é essa nova economia que é chamada Indústria 4.0, que seria essa questão da internet das coisas, de cidades inteligentes. Então, assim, isso abre um outro cenário que não existia antes. Então, com oportunidades infinitas, né? Se a gente pensar agora, tudo é possível. Se a gente tem hoje, antes a gente não tinha o cliente, ele tinha razão, mas ele não tinha poder. Hoje ele é totalmente empoderado e as máquinas começam a conversar com as máquinas, as casas com as casas, veículos autônomos, enfim. Se a gente for falar aqui de exemplos, a gente passa o resto da manhã. Mas, assim, é só um cenário de oportunidade que todos os jovens empreendedores com outra cabeça, de outra geração, conseguem colocar isso em prática. E você não precisa ser um desenvolvedor de software para você ter um negócio inovador. Se você tiver uma ideia, junto com, seja num meetup, seja num compartilhamento de informações, você consegue convencer pessoas, desde que a sua solução realmente seja diferente e propensa a ir junto com você nesse sonho, e as outras coisas, elas não são difíceis, por incrível que pareça. Grana não é o problema, por mais que todo mundo fale, mas é o problema. Se tiver um bom projeto, existem investidores aí que podem ajudar a desenvolver, e esse projeto, o SEBRAE, seja os parceiros, ajudam vocês a colocar tudo isso em prática, tornar uma ideia, um sonho em um negócio de sucesso. Obrigado, Fabiano. Agora eu queria abrir para perguntas, né? Já temos uma pergunta ali. Acho que vou levar o microfone aqui, por favor. Alô, alô? Bom dia. Primeiramente, parabéns. É muito bacana essa iniciativa de abrir esse assunto que, hoje em dia, é o assunto do momento mesmo, né? A minha pergunta são 3 em uma, mas é rapidinho, tá, Anísio? À vontade. Primeira coisa, uma empresa que já tem CNPJ, ela pode entrar nesse programa, ela ainda é uma startup. Outra coisa, não existe um investimento inicial, né? Essa ajuda do SEBRAE, ela é, a princípio, gratuita, porque você mesmo falou, geralmente são ideias e as pessoas não têm o dinheiro inicial. Então, ele tem um custo para ele entrar nesse processo do SEBRAE.
E também como que é o contato, como é que a pessoa procura. Então, essas 3 perguntas aí. Boas perguntas, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, aí eu abro, né, acho que todo mundo pode falar também. A primeira questão é a seguinte, acho que se uma empresa já é constituída, logicamente ela pode criar novos modelos de negócio, ela pode estar sempre buscando. Então, assim, a empresa ela pode ser atendida pelo SEBRAE, contanto que seja micro ou pequena empresa, e ela pode participar também, né, desse movimento de startup. Olha, vai ter, por exemplo, um Canvas no SEBRAE. Qualquer empresário, né, independente se já está constituído ou não, ele pode participar, né, dessa atividade. Vai ter um hackathon, né, a empresa pode participar. Então, assim, nós temos várias atividades que o SEBRAE promove, que o empresário ou o empreendedor ele pode participar perfeitamente. A segunda questão, né, principalmente na fase a fase inicial, ou a fase do empreendedor, ou seja, a fase que não existe ainda o CNPJ, vamos dizer assim, né? Ou seja, eu sou empreendedor ainda, não tenho CNPJ, assim como também empresário já com CNPJ, o SEBRAE tem várias ferramentas e metodologias que estão abertas ao público, né? A grande maioria, realmente, o SEBRAE não cobra, né? Então, nós temos, por exemplo, no nosso site, várias ferramentas que estão disponíveis lá. É basicamente entrar no site do SEBRAE e buscar essa informação. Em relação ao movimento local, existe hoje um trabalho sendo feito aqui também, né, para o João Roberto aqui, nosso gerente regional, né, para a Daniela. Então, assim, né, o SEBRAE hoje trabalha esses ecossistemas no estado inteiro. Então, caso algum empreendedor queira desenvolver essa atividade aqui também, é só ir junto ao SEBRAE, né, local, ver quais são as atividades que estão previstas. Nós temos atividades que acontecem aqui também, e a partir daí fazer interação. Eu acho que essa interação ela é presencial, ela né, existe via site, estamos à disposição sempre, né, e sempre buscando essas interações. Então, esse painel mesmo hoje aqui, trazendo o Valmar do Norte, né, o Triângulo Mineiro com o Fabiano, a Carla, a gente está sempre buscando interagir, porque um ponto super importante de startup também, além de confiança e colaboração, é a troca de experiência. As pessoas estão dispostas a trocar, estão dispostas a praticar uma coisa que é muito comum lá fora, que é o mentoring, né? Você trocar a experiência, de você ajudar alguém. E aqui no Brasil a gente fala muito de consultoria paga, né? Então, assim, a gente precisa trazer esse conceito também de que as pessoas podem trocar a experiência. É muito bom eu ajudar alguém que está começando, né? E isso é uma prática que nós estamos começando a disseminar no Estado, no Brasil como um todo, porque é importante porque as pessoas possam ter essa experiência de ouvir alguém que já passou por algum processo, né? Ou de sucesso ou de fracasso. Esse é um outro ponto importante também. A gente fala muito sobre sucesso, mas vamos ouvir também as experiências que deram errado e também aprendermos com isso. Então, acho que esse é um papel que o SEBRAE faz. Estamos sempre à disposição. Alguém quer complementar alguma coisa? Ok, respondido. Alguma outra pergunta, gente? Aproveitem, né, para a experiência aqui, os nossos especialistas. Não? Bom, não tem mais perguntas. Ok. Então, Muitas dúvidas, mas não vou conseguir perguntar a todas aqui. Bom, pessoal, então vou aproveitar aqui a presença dos nossos colegas, né? Agradecê-los. Acho que, na verdade, principalmente se a gente levar em conta, hoje estamos falando do Fórum do Amanhã, né? Se a gente levar em conta de que esse tema aqui abordado tem tudo a ver com aquilo que nós precisamos fazer para o amanhã, acho que esses debates têm que ser realmente cada vez mais ampliados. Se alguém tiver interesse em promover isso numa escola, se tiver interesse em promover num ambiente profissional, é só procurar o SEBRAE. O SEBRAE tem uma série de escritórios em todas as regiões de Minas que podem levar conhecimento sobre esse tema a vocês. Agradecer imensamente Valmar, Carla, Anísio, Fabiano, pela presença, dizer que a gente continua com os eventos aqui até domingo, não só nessa sala, mas 3 salas aí na saída ao lado esquerdo, sempre falando de inovação. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo trabalho, até a próxima.